Você sabe diferenciar um quadro de ansiedade de um quadro de depressão? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e agora você vai saber diferenciar muito bem um quadro de ansiedade de um quadro depressivo. Uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é: como é que a pessoa diferencia um quadro de ansiedade de um quadro depressivo? E essa dúvida, ela é justificável, eu consigo entender essa dúvida. Por quê? Porque existem sintomas que são comuns a essas duas doenças. Aqui, logicamente, eu estou falando de uma ansiedade patológica e de um quadro depressivo. Quais são esses sintomas comuns? A gente sabe que tanto a depressão quanto um quadro de ansiedade pode apresentar alteração de sono. A pessoa pode falar para a gente que está com dificuldade de dormir, com a dificuldade de pegar no sono, manter o sono, ou acorda antes do normal e aí não consegue mais descansar como ela gostaria. A gente sabe que tanto num quadro de depressão quanto num quadro de ansiedade, a gente pode ter alterações de apetite. Quantas pessoas você conhece aí que apresentam diminuição de apetite quando estão ansiosas ou ainda aumentam demais o apetite e começam a engordar por causa de uma ansiedade? A depressão não é diferente. Há pessoas que começam a perder peso num quadro depressivo e outras que começam a ganhar peso excessivamente num quadro depressivo. Outra característica, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas podem cursar com alterações psicomotoras. O que é isso, Danilo? A gente pode ver uma pessoa mais inquieta, tanto no quadro depressivo, uma pessoa que consegue, não consigo ficar tranquila no meu lugar, quanto num quadro de ansiedade. Então, isso pode acontecer. A gente pode se deparar com um quadro de depressão em que a pessoa fala que está difícil de pensar, a memória está ruim, não está conseguindo se concentrar. E também a mesma coisa pode acontecer num quadro de ansiedade, em que a pessoa fala, estou sentindo branco demais na minha cabeça, eu vou fazer alguma coisa, me dá branco, eu vou estudar, me dá o branco, não estou conseguindo concentrar nas coisas que eu gostaria. Então, como a gente pode perceber, existem muitos sintomas que são sobrepostos. E mais um seria a irritabilidade. A pessoa com depressão pode ter uma irritabilidade excessiva, da mesma forma que uma pessoa com um transtorno de ansiedade também pode se apresentar com irritabilidade. Então, muitos sintomas incomuns. Como é que eu faço para diferenciar, então, Danilo, um quadro de ansiedade de um quadro de depressão? Aqui, a ideia é que a gente olhe quais são as características nucleares, ou seja, quais são as características principais desses quadros. Por quê? Porque tudo isso que eu falei até agora são sintomas que a gente chama de sintomas acessórios. Num quadro de depressão, as características nucleares, elas serão o quê? Humor deprimido, humor hipotímico e anedonia. O que é isso, Nilo? Traduz para mim. O humor deprimido, o humor hipotímico, seria a tristeza, o choro fácil que a pessoa vai apresentar. Vai falar assim, nossa, eu estou mais triste, estou mais chorosa nos últimos dias. E a anedonia seria a perda da capacidade hedônica, perda da capacidade de sentir prazer. A pessoa vai falar, não sinto mais prazer, não sinto nem prazer sexual, para comer não é mais a mesma coisa, não sinto mais interesses por coisas que antes eu gostava. Já nos quadros de ansiedade, o que vai ser nuclear? O que vai ser principal? Aqui a ideia é que a pessoa chegue para a gente falando assim, doutor, estou muito preocupada com as coisas que estão para acontecer, estou muito ansiosa com tudo que está acontecendo na minha vida. Então, como a gente pode ver, os sintomas nucleares da depressão vai ser humor hipotímico e a anedonia, enquanto que num quadro de ansiedade, a ideia é que a pessoa fale para a gente que está preocupada excessivamente com uma coisa, com um objeto ou com uma situação circunscrita ou às vezes com situações generalizadas, né? Aqui a ideia é que o nuclear é a preocupação. Aqueles sintomas como alteração de sono, alteração de apetite, irritabilidade, prejuízos cognitivos, essas características serão sintomas acessórios. Agora que você sabe a diferença entre um quadro de ansiedade e um quadro de depressão, o que falta é você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Um grande abraço e até um próximo vídeo.